Olá pessoal, obrigadão por estar aqui, tá ok? Olha, é o seguinte, eu estava fazendo uma pesquisa no livro Bíblia e encontrei algo muito interessante, algo que deve surpreender muita gente. Lá no livro de Gênesis, fala a respeito do fruto proibido, né? Do fruto da árvore proibida. Por algum tempo, as pessoas imaginavam que fosse a maçã. Essa ideia surgiu porque, se eu não estou enganado, foi no século XVI, um artista pintou um quadro, uma macieira, fez ali Adão e Eva, e eles comendo uma maçã, e então perpetuou essa ideia de que fosse uma maçã. Depois a maçã também veio a se tornar símbolo de amor, né? Um símbolo do coração e tal. Ficou essa ideia, mas, na verdade, a Escritura não menciona qual é o fruto, apenas o chama de fruto. Fruto proibido, fruto da árvore e tal, tá ok? Mas eu descobri que fruto que é. E vocês vão ficar sabendo agora que fruto que é. Este é um novo conhecimento, este é um novo entendimento. É algo que eu quero que vocês prestem muita atenção. Tá ok? Vamos em frente então para que vocês saibam qual era o fruto proibido. O fruto da árvore do jardim do Éden era um coco. É sério. Você deve estar pensando, tá brincadeira. Não, é sério, era um coco. Veja o que o livro Bíblia diz. Gênesis 3:6 diz o seguinte: E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Observaram? O que Eva fez? Ela tomou do seu fruto, tomou. A palavra tomou aqui vem do verbo tomar, ingerir, beber. Pelo menos por enquanto, a única fruta que eu conheço, que me vem à mente, que tem líquido e que também serve para se comer, é o coco. Então Eva tomou do seu fruto, né, do coco, e comeu a polpa, aquela parte branca do coco. E também deu esse fruto para o seu marido, Adão, e ele comeu. A Escritura, o livro Bíblia, não diz que Adão também tomou, porque provavelmente Eva deve ter tomado toda aquela água deliciosa, água de coco, e só deu mesmo a polpa, a parte branca, que contém o coco, para Adão comer. Tá ok? Então está aqui o novo entendimento, o novo conhecimento, e a partir de agora, você fica sabendo que o fruto proibido era um coco. Para com isso, né? Quanta baboseira, quanta besteira, quanta... Gente, vamos corrigir isso tudo, vamos falar a verdade. Tá ok? Primeiro, como eu já mencionei, a Escritura não especifica qual era o fruto, apenas o chama de fruto da árvore da vida, né? Fruto proibido e tal. Tá? Então não especifica. Não fala se era maçã, coco, banana, seja, né, figo, seja lá o que for. Não interessa. Isso não é importante. Segundo, a palavra tomou, nesse caso, ali no versículo, na linguagem hebraica, significa pegou, apanhou, segurou em suas mãos. Tá ok? Não tem nada a ver com o verbo tomar, beber, ingerir, nada disso. Então vamos voltar lá no texto, para a gente poder corrigir essa brincadeira, esse erro, essa mentira. Vamos pegar só aqui no finalzinho. Eva viu que a árvore era desejável para dar entendimento, então ela tomou do seu fruto, ou seja, ela apanhou do fruto da árvore, ela pegou com as suas mãos e comeu. E depois
Adão também comeu. Tá ok? Então, está corrigido, nada a ver com a questão de tomar, beber, ingerir, nada a ver. Isso foi uma bobagem. Tá? Eu não sei como é que você vai encarar isso tudo, não sei o que você pensa sobre isso. Talvez você diga, Luiz, isso é uma blasfêmia, isso é uma heresia, isso é uma brincadeira de muito mau gosto. Luiz, não se brinca com essas coisas. Mas você não acha legal quando um líder religioso faz graça, conta uma piada a respeito de um texto, a respeito de alguma coisa da Escritura? Você não acha legal? Você não ri? Você não chega até mesmo a compartilhar? Bom, na verdade eu até espero que você não ache legal isto que eu fiz. Espero que você não considere legal essa brincadeira que eu acabei de fazer, ok? Mas existe uma grande diferença aqui. Vamos colocar o preto no branco, né? Vamos aqui. Acontece que eu afirmo que isto que eu fiz é uma brincadeira, é uma mentira. Mas eles, os líderes religiosos, em sua grande maioria, eu não posso generalizar, tá? Mas eles, na sua grande maioria, mesmo conscientes das inverdades que propagam, mesmo conscientes das mentiras que contam, dizem que seus ensinamentos são a verdade. Eles continuam afirmando que as suas mentiras são verdades. Eles não admitem as fraudes, não admitem as corrupções, os seus erros, os seus pecados. Muitos nem mesmo acreditam de fato na Escritura ou na existência de um Criador Todo-Poderoso. Muitos acreditam que isso tudo não passa de um livro escrito por políticos, comunados ali, com religiosos, apenas para manter os ânimos da sociedade, ou do povão, sob controle. Acreditam que a Escritura não tem intervenção divina. Há muitos assim. Dão aquela aparência de santos ungidos, né? No púlpito, são aplaudidos de pé, mas na verdade, em sua vida pessoal, enfim, eles não acreditam em nada daquilo, apenas usam aquilo como meio de vida. Muitos zombam das coisas espirituais. Eles não estão nem aí para o mal que estão causando aos fiéis, importando para eles apenas o lucro injusto e o que eles podem conseguir como bens materiais, coisas físicas, grana e mais grana, os bens, o status, o poder, o domínio sobre as pessoas. É isso aí, entendeu como é que é? Então, Moisés foi lá com o cajado dele, com aquele mesmo cajado que ele tinha aberto as águas do Mar Vermelho, visto tantos milagres, ele chegou e perguntou, por acaso pode essa rocha sair água? E tocou na rocha assim. Quando tocou na rocha, saiu água. Por acaso, né? Por acaso. Então Deus... Eu vou mencionar a seguir algumas coisas, nem um pouco engraçadas, que líderes religiosos têm feito e propagado. Não sei como você as classificará, ou como as considerará. Se como blasfêmias, como heresias, como maldades, ou como coisas de muito mau gosto. Mas são coisas que os líderes religiosos têm feito. São coisas que a grande maioria das pessoas que frequentam igrejas de pedra, tem aceitado, tem propagado e tem aplaudido em pé. De repente, eu não sei, talvez você seja uma dessas pessoas, e se for, então nesse caso, você não terá moral para apontar-me o dedo, acusando-me de heresia, de apostasia, de que eu não devo fazer esse tipo de brincadeira, etc. e tal. Você não poderá. A não ser que você seja uma pessoa injusta, uma demagoga, uma pessoa demagoga, como os líderes religiosos, né? Apesar que demagogia é mais ligado com política, mas
Mesmo assim, a não ser que você seja uma pessoa hipócrita. Então, nesse caso, você vai me apontar o dedo, me acusando e defendendo o seu líder, a sua facção religiosa que conta as mentiras. Vamos lá, vamos em frente para a gente poder entender melhor. Veja bem, do mesmo modo como eu distorci um texto, que vocês viram que eu distorci, logo de cara você viu isso, do mesmo modo como eu adaptei um texto a algo que eu queria, do mesmo modo que eu dei um nome e dei uma visão, você visualizou na sua cabecinha, a algo que a Escritura não especifica, assim também, do mesmo modo, as religiões, mediante seus líderes religiosos e mediante as suas instituições, os ensinos das suas organizações, têm feito o mesmo a todos nós, desde há muito tempo. Por exemplo, tradutores persistiram em traduzir a palavra hebraica Seol e as palavras gregas Hades e Geena pela palavra latina inferno, dando a entender, dando sentido de inferno de fogo, tormento eterno, destruição eterna, região dos mortos, morada subterrânea. Entenderam? Os tradutores persistiram em fazer isso, em traduzir essas palavras, Seol, Hades e Geena, para inferno, dando esse sentido. Sendo que, na verdade, tais palavras, na sua língua original, transmitem a ideia e o sentido de sepultamento, sepulcro. Estão relacionadas com túmulo, lugar de descanso, de onde se aguarda a prometida ressurreição dos mortos. No entanto, com referência a Geena, Geena era um lugar real, era um lugar físico, que ficava constantemente aceso, pegando fogo dia e noite, do lado de fora das muralhas de Jerusalém, onde as pessoas ali jogavam lixo e também jogavam os criminosos muito ruins, aqueles criminosos que eram considerados indignos de um sepultamento decente, honroso. E por fim, Geena acabou se tornando símbolo de destruição eterna, também chamada de a segunda morte. Mas nenhuma e nem a outra palavra transmitem a ideia e nem transmitem o sentido e nem mesmo o pensamento do Criador de um lugar de mortos-vivos atormentados eternamente e coisas assim. Nem a ideia, nem o pensamento, nem o sentido, nada disso nem mesmo subiu ao coração do Altíssimo. Jeremias 32:35 diz o seguinte, o texto ali está se referindo ao deus Moloque, diz assim: e edificaram os altares para fazerem passar seus filhos e suas filhas pelo fogo. Veja o que o Criador diz: o que eu nunca lhes ordenei, nem veio ao meu coração, ou seja, nunca nem pensei nisso, nunca nem intencionei algo assim, que fizessem tal abominação. É assim que o Criador considera essas coisas. Os tradutores, ao invés de serem coerentes, justos, honestos, e verterem as palavras da língua original, eles permitiram que as suas crenças pessoais, as suas intenções pessoais, afetassem o seu trabalho de tradutores. Isso acabou incutindo nas pessoas um medo, que é o medo do inferno, e criaram também uma imagem de um Deus maldoso, castigador, sem compaixão. Um Deus capaz de punir, veja bem, olha, eternamente. Eternamente é longe demais, é muito grande. Capaz de punir eternamente alguém que tenha pecado por apenas 20, 30, 50, 70 anos.
Que Deus incoerente é esse? Consegue entender isso? Se você for uma pessoa mentalmente sã, né, sadia, uma pessoa que usa de lógica, de coerência, você teria coragem de castigar ou de punir o seu filho, a sua filha, mesmo que ele ou ela tenha feito algo grave, colocando a mãozinha dele ou dela no fogo do fogão, mesmo que por alguns instantes? Fala sério. Se nós, pecadores, imperfeitos, não fazemos isso, não temos coragem de fazer isso, desde que nós sejamos pessoas mentalmente sãs, você acha que o Altíssimo, que é perfeito, faria, intencionaria, criaria um lugar desse? Bem, na verdade eu não estou aqui para abordar esse tema em toda a sua inteireza, em toda a sua profundidade e aplicações, porque senão o assunto vai longe, tem muita coisa para ser visto. Mas estou aqui apenas para mencionar algumas distorções que eles, os líderes religiosos e suas facções religiosas, fizeram e continuam a fazer. Isso tudo por motivos egoístas, mesquinhos, por serem avarentos. Agora eu quero saber de você uma coisa. Gostaria de saber se você vai ter coragem de pesquisar esse assunto. Se você vai ter coragem de tomar uma posição positiva e ativa em favor da verdade. Eu pergunto isso porque muita gente pesquisa e encontra a verdade, mas não toma posição a favor da verdade. É interessante, mas acontece. Gostaria de saber de você se você vai ter coragem de questionar isso junto ao seu líder religioso, na sua facção religiosa. Não que necessariamente você precise fazer isso, tá? Não estou aqui colocando você, não estou querendo colocar você contra o seu líder, contra a sua religião, sua facção. Nada disso. Mas a maioria das pessoas, quando passam a descobrir a verdade verdadeira, normalmente eles chegam lá e querem saber lá do homem lá que subia no púlpito, por que ele mentiu, por que ele enganou. Entendeu? Bem, mas vamos ver aqui mais alguma coisinha. Mais alguma das mentiras. Na Escritura, devorador, você já ouviu muito falar sobre devorador, refere-se a um inseto. E mais precisamente ao gafanhoto. Um inseto capaz de devorar toda uma plantação. Como no caso, era dos hebreus que plantavam. Certamente que a seca também poderia ser muito ruim para aquelas pessoas que dependiam do plantio e da colheita, mas esse é uma outra questão aqui. Tá? Então, era necessário que o povo hebreu andassem em conformidade com os princípios e os preceitos do Altíssimo. E daí o que ele faria? Ele, o Altíssimo, abriria as comportas dos céus, despejando a chuva, as bênçãos. Que chuva é uma bênção. Então, abriria as comportas dos céus, despejando a chuva necessária para a fertilidade, para a produtividade da terra. E não permitiria que os gafanhotos, que o devorador, arruinassem o fruto do solo. Entendeu? Nas facções religiosas, normalmente eles leem o livro de Malaquias 3:10, lê ali um trechinho, quase nem chegam aqui no versículo 11. Quando entram nesse assunto, esse versículo eles distorcem, para não dar tempo da pessoa pensar, e classificam o devorador como Satanás, o diabo, né? Vamos lá. No entanto, os líderes religiosos, em suas facções religiosas, têm persistido em dizer e em ensinar que os gafanhotos, isto é, o devorador, é o inimigo de nossas almas, ou seja, é Satã. E assim eles perpetuam o medo e a insegurança nos ouvintes leigos,
mantendo-os presos e sob controle em seus apriscos, podendo tirar-lhes toda a lã, leite, pele, carne, aproveitando até os seus ossos. Os motivos pelos quais eles, líderes religiosos e suas facções, persistem em mentir, persistem em enganar e iludir as ovelhas, talvez como você, são sempre os mesmos motivos, ou seja, manipulam e abusam de seu poder, de sua autoridade, tendo em vista os seus objetivos pessoais e institucionais, egoístas, mesquinhos, avarentos e voltados para o lucro fácil. Então, além deles quererem o poder, o domínio, o controle, o status pessoal, muita grana, eles visam também a sua própria instituição religiosa, o seu aumento, mais prédios, pois isso significa mais riqueza para eles. E visam também outros tipos de instituições, como horários nos rádios, nas TVs, até redes de televisão. Tá? Na verdade, tais líderes não se importam com a verdade. Essa que é a verdade. Cabe a você pesquisar e tirar isso a limpo e depois, se desejar, se você quiser, confronte as verdades que você aprender com os seus líderes. Vamos em mais um ponto, pelo menos mais um, tá ok? É rapidinho, olha. A escritura original não continha capítulos, versículos, epígrafes, referências e outras coisas assim. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Eu não posso negar que toda essa modernização implantada no livro Bíblia, como capítulos, versículos e tudo mais, nos foi muito útil, né? Então eu não posso negar, porque realmente foi útil, nós tiramos proveito disso. Mas o fato é que na Escritura não tinha nada disso. Poderiam ter feito o livro Bíblia do jeito que está, né? Do jeito que era a Escritura. Tá? Aí ficaria mais difícil para os líderes manipularem, porque é isso que eles fizeram. Assim como também eu não posso negar que isso tudo também serviu para que líderes religiosos e inescrupulosos, então não estou classificando a todos, mas aos inescrupulosos, e suas instituições corruptas adulterassem a escritura original, manipulando-a e costurando textos aqui e ali no livro Bíblia, adaptando-os aos seus ensinos. Isso é muito importante. Líderes religiosos, em suas instituições, manipulam para fazer com que o livro Bíblia se adapte aos ensinos deles. Deveria ser ao contrário. Eles não buscam apresentar a Escritura que está contida no livro adulterado Bíblia. Tá? Mas eles buscam fazer com que esse livro se adapte. Acho que eu escrevi errado aqui, mas enfim. Eles buscam fazer com que o livro se adapte aos seus ensinamentos de cobiça. E você sabe que cobiça é idolatria. Eles fazem com que o livro se adapte aos seus ensinamentos místicos e idólatras. Por exemplo, na Escritura, não há o texto que diz o seguinte: façais isto em memória de mim. Você já ouviu isso? Por ocasião, normalmente por ocasião da Santa Ceia, né? Do jantar, do último jantar que o Salvador teve lá com os discípulos, com seus apóstolos. Tá? Então, na Escritura, não há esse texto. Agora, olha só que interessante. No livro Bíblia dos Católicos, também não há tal texto. É legal, tá? Então, na Escritura não tem, e no livro Bíblia dos Católicos também não tem esse texto. O padre menciona essa frase. Você já deve ter ouvido, talvez na missa. O padre fala aquela frase. Durante a liturgia da Santa Ceia, mitraica. Isso é outra coisa. Lendo essa frase, não no livro Bíblia, porque ele não tem,
mas em outro livro da instituição católica. Embora esse texto não exista nos originais e nem nas Bíblias católicas, pasmem, os protestantes inseriram esse texto apócrifo em suas Bíblias protestantes. Você está me entendendo? O pior é que o protestantismo pegou essa mensagem litúrgica do livro católico. Veja bem, do livro católico, não do livro Bíblia dos católicos, mas pegou do livro da liturgia deles e a incorporou ao seu livro Bíblia protestante, fazendo com que os leigos acreditem que aquele texto é da Escritura, acreditando que o Salvador disse aquelas palavras, enquanto que ele não disse. Eles acrescentaram. Entendeu? Eles acrescentaram. E você sabe muito bem o que as Escrituras dizem sobre quem acrescenta ou retira algo dela. Este é apenas um texto, dentre muitos outros. Você poderia pesquisar sobre textos apócrifos, não sobre livros apócrifos, mas sobre textos apócrifos. E você vai ficar pasmado quando você se der conta de que você está metido, de que você está metida dentro de uma grande roubada. E eu falo isso porque eu já estive também. Tá? Eu encontrei essas coisas. Então, pesquise sobre isso e depois indague de seu líder religioso sobre isso. Faça isso se você quiser, lógico. Você tem livre arbítrio, tanto para pesquisar ou para questionar, seja lá quem for. Tá? A escolha é sua, o que você vai fazer com as informações que você recebe. Afinal de contas, é a sua vida. Mas talvez você não queira fazer isso, né? Não queira pesquisar, talvez não queira confrontar o seu líder. Afinal, é mais fácil fazer de conta que não ouviu e nem que não viu e nem ouviu tudo isso. É mais simples deixar aqui um comentário crítico, talvez até negativo, do que enfrentar o desafio de fazer uma pesquisa séria e depois encarar quem realmente te engana, encarar quem realmente te ilude, encarar quem realmente tira a sua lã, o seu leite, te esfola até os ossos. Mas tudo bem, não esquenta não, eu entendo. Acredite, eu entendo essa situação. O Salvador disse aos seus discípulos o seguinte sobre os líderes religiosos de seus dias. Presta bem atenção nisto, porque isso cabe a todos nós. E gostaria que você interpretasse esse texto como sendo dito a você. Eu já fiz isso para mim mesmo, tá? Então, o Salvador disse aos seus discípulos o seguinte a respeito dos líderes religiosos: se eu não lhes tivesse falado a verdade, não teriam pecado. Mas como falei, e agora eles sabem, não há mais desculpas para eles. Se continuarem no seu proceder, pagarão caro por esse pecado. Entendeu? Se não entendeu, releia. De minha parte, apenas tento cumprir a minha obrigação de ser um divulgador. Obrigação essa que eu impus a mim mesmo, ninguém me obrigou a nada. Apenas transmito informações e alerto, tento despertar as pessoas. O resto, meu irmão, minha irmã, o resto é entre eu e o Pai Maior, o resto é entre você e o Altíssimo, né? O Salvador no dia D. Tá? Por falar no dia D aqui, dia D é o Armagedon, é aquilo que vai vir depois da grande tribulação. Esse dia, algumas organizações ensinam que as pessoas vão ficar perante o trono do Altíssimo prestando contas. Engano, tá? Não tem nada disso. As Escrituras estão repletas de mensagens, de sombras que tratam desse assunto, desse tema, tá ok? Na verdade, é como se fosse o dia de Noé.
Noé pregou lá, olha, me ajude a construir a arca e tal, para você poder se salvar, porque vai chover, vai cair água dos céus. Na época não caía água dos céus, apenas um orvalho subia da terra e molhava a plantação. Eles riam, zombaram, não acreditavam em Noé, até que veio o dilúvio e varreu, né? Levou a todos. Morreram. Nenhum deles ficou na frente do trono do Pai, tentando se explicar por que não deram ouvidos à pregação de Noé e sua família. Tá? Então, no dia do Armagedon, esse já vai ser o dia em que nós vamos estar diante do trono. Ali cabeças vão rolar. Bem, por tudo que está envolvido, pesquise enquanto há tempo favorável para isso, pois há de chegar o dia em que isso não mais será possível, e você sabe disso. E aí já poderá ser demasiado tarde para você e para as pessoas que você diz amar. Ensino religioso atual. Veja o que as religiões têm ensinado hoje. Não se importe com os pobres e necessitados. Não se importe. Nem com as viúvas, órfãos ou estrangeiros. É o que eles fazem. Ouça minhas filosofias de mensagens individual e preste atenção às minhas mensagens de programação neurolinguística. O Senhor mandou eu te dizer que você é o mais importante. O milagre está vindo em sua direção. Você é mais que vencedor. Sua vitória está chegando. Sua vitória é certa. Ele nunca vai desistir de você. Os anjos estão lutando por você. Estarei na batalha e trarei a sua vitória. Vou te levantar dentre teus inimigos e você será materialmente próspero, financeiramente próspero, profissionalmente próspero. Busque primeiro estas coisas materiais, essas coisas físicas, e as demais serão acrescentadas. Põe-me à prova para você ver. Dê-me tudo o que você tem. Esse é o ensinamento. E certamente o inimigo de nossas almas diz amém a isso tudo. E agradece aos líderes religiosos pelas almas obtidas. Muito obrigado por você estar aqui. Por favor, dá mais uma olhadinha. Tem outros vídeos semelhantes a este, tá ok? Tudo de bom para ti, para a família e para seus amigos. Bye, bye.